Olá, gente, boa noite. Meu nome é Mariane Borges Barroso Tomás, eu sou advogada, me atrevendo a ser comunicadora, e hoje eu recebo, com muita alegria, o advogado e professor Marcos Cunha. Ele é advogado previdenciário, muito conhecido aqui na cidade de Pelotas, tem um engajamento social, tá, de luta para o povo, desde sempre nós vamos conhecer essa história. E então vamos chamar o nosso convidado para nós desvendarmos essa história, professora, de como começou. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Maria. Não sei se está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo. Então, em primeiro lugar, agradecer muito o teu convite. Eu gosto muito de participar de eventos na internet desse tipo, que a gente pode conversar, assim, uma oportunidade de poder conversar mais, fazer uma reflexão sobre os problemas da nossa cidade. São espaços, são poucos espaços que a gente tem para isso, né? Então, parabéns pela iniciativa de criar esse canal. Professor, conta para a gente como foi a história que te levou a essas lutas sociais que estás engajado, e a gente sabe que há muito tempo. Interessante a pergunta. Eu nem esperava que tu fosse fazer essa pergunta, mas eu, como formado em História, que sou, antes de me formar em Direito, eu me formei em História, eu acho que realmente a pergunta pertinente é a gente saber um pouco a trajetória histórica de cada um, né? Porque isso explica muito, né? É como, é um pouco na psicanálise, aquilo que a infância é para o resto da vida da gente, né? Explica muita coisa, né? Então, eu comecei, Mariana, vou dizer assim, me senti vocacionado para a atividade pública e política, por conta minha, lá com meus 15, 16 anos. Eu até cheguei a fazer campanhas políticas para pais de amigos meus, quando eu tinha 12, 13 anos. Os Barbudos, aqui em Pelotas, foi uma campanha que eu fiz aqui, era Getúlio Dias e Jânio Duarte. Foi a primeira campanha que eu participei. E foi muito interessante, assim, porque na época fazia campanha, era meio uma festa, assim, a gente atirava panfletos para o ar, era uma coisa diferente do que é hoje. Mas, de qualquer maneira, eu tive aquela experiência. Mas não tinha engajamento político ali naquele momento. Eu fui ter, na verdade, quando eu, com 15 para 16 anos, eu fui de carona de caminhão, as carretas de arroz que levam arroz para o Rio de Janeiro. Eu peguei uma carona, eu e um amigo meu, que foi falecido agora esse ano passado, infelizmente, o Padre Regis do Brasil, que na época era um jovem também, eu tinha 16, o Padre Regis tinha 32 anos, tinha 16 anos a mais do que eu, e nós dois fomos de carona de caminhão, aventurar, assim, passear no Rio de Janeiro. Nós íamos, na verdade, para o Nordeste. Mas chegando ao Rio de Janeiro, isso era ano de 84, por ali, eu me deparei com os CIEPs, as Escolas de Turno Integral do Brizola, escolas de rico, feita para os pobres. Escolas ali na beira do morro, eu fui na Baixada Fluminense, eu me lembro, e um imenso CIEP, lindíssimo, com aquele design do Lindemeyer, assim, do arquiteto famosíssimo, do outro antropólogo e educador, Darcy Ribeiro, organizando todo aquele espaço, uma coisa assim do outro mundo. Eu me lembro de ver uma piscina olímpica cheia de negros. Eu nunca tinha visto uma piscina com negros, Mariana. Eu sou de 66 e aquilo foi uma coisa que me impactou, assim, eu digo, mas que isso? É uma escola belíssima para ricos, mas não tem rico aqui, são todos pobres. Aquilo foi o que desencadeou em mim a noção de que a política podia ser feita com seriedade e os políticos podiam fazer coisas sérias, importantes para a comunidade. Aí eu perguntei para um dos amigos do motorista de caminhão que estava conosco, como é que era esse governador, afinal de contas, eu tinha visto essa escola interessante, e ele me disse, olha, o pessoal do centro do Rio não gosta dele, não. Mas eu hoje subo o morro de escadinha, tenho bica d'água na frente de casa, luz elétrica, meu filho chega cansado do CIEP, nem precisa apanhar. Essa frase eu guardei, ficou guardada no meu ouvido, Mariane, como assim, uma noção de como um governador que tem sensibilidade social atinge a pessoa que mora lá no morro, né? A gente pensaria assim, um lugar intocável pelo Estado. Pois não, o Brizola fazia isso. Então foi esse impacto do governo Brizola que me fez, quando eu voltei de lá, voltei dessa viagem, me filiar na juventude do PDT, fazer logo ali a seguir, 3, 4 anos depois, fazer o curso de História, e no curso de História eu fiz, inclusive,
um livreto sobre a vida do Brizola. Depois vou te presentear, vou te dar um livreto da vida do Brizola que eu fiz, exatamente motivado porque eu me encantei com aquilo tudo que o Brizola fazia, e dali para diante passei a ouvi-lo. Onde ele falava, eu anotava. Onde ele ia fazer um discurso, fazer um comício, eu ia. E aí, bom, aí entrei na juventude do PDT, comecei a militar politicamente, e fiquei realmente aí, assim, muito chamado para a política. Desde então, nunca mais parei propriamente de fazer política. Primeiro, campanhas para outras pessoas, e depois, mais adiante, bem mais adiante, quando eu já era professor universitário, lá do curso de Direito da Universidade Católica, quando eu já era advogado também, quando eu já tinha a minha economia pessoal resolvida. Isso é uma coisa que eu digo assim, que eu sempre dou vamos dizer assim, esse depoimento para os jovens que querem e se sentem vocacionados para a política, que não entrem na política para serem candidatos antes de se resolver na questão econômica pessoal sua. Que não se candidatem antes de ter independência econômica. Não existe independência política sem independência econômica. E isso foi muito importante. Essa sabedoria que eu tive me salvou muitas vezes. E eu vejo que é, assim, um fator de corrupção, ainda hoje, de muitas pessoas bem intencionadas que entraram na política sem terem resolvido essa questão econômica, ficaram dependentes. E aí, dependentes da política, elas acabaram cedendo, né? Cedendo, se afastando daquilo que havia motivado. Então, eu começo assim, motivado pelo Brizola no Rio de Janeiro, entro na juventude do PDT, vou militar, tentando eleger Brizola presidente, fiz isso a minha vida inteira, e fiz esse livreto tentando fazer isso, tentando fazer com que mais pessoas conhecessem o Brizola e votassem nele. Nós chegamos, na época, a criar o grupo de apoio Brizola presidente, em 89, estou falando, viu? 1989. Nós fizemos nós mandávamos cartas, nós pegávamos na CTMR aqueles guias de telefone, não tinha internet, não tinha essas coisas, a gente pegava os guias telefônicos, fazíamos cartas pedindo voto para o Brizola e mandávamos para São Paulo, onde nós sabíamos que tinha pouquíssima gente votando no Brizola, e se confirmou. Realmente o Brizola acaba perdendo por 1%, é bom que se diga, ele não foi para o segundo turno por 1% em relação ao Lula, exatamente porque São Paulo não deu para o Brizola os votos que ele precisava. E a história seria totalmente diferente, Maria. Eu tenho convicção disso e converso com as pessoas, e, na minha visão, seria isso. Por quê? Porque o Brizola, ele tinha sido exilado 15 anos e o golpe militar foi dado no PTB. No PTB, que o presidente era João Goulart, cunhado do Brizola, e que tinha as reformas de base necessárias ainda hoje no nosso país, como as bandeiras de luta do governo, né? A reforma agrária, olha aí, reforma tributária, a reforma política, todas as reformas que nós precisaríamos fazer para ter um país civilizado, estavam já lá no governo João Goulart, que foi derrubado pelo regime militar. E o Brizola significava o retorno dessas bandeiras todas, né? Se tivesse ele lá conseguido se eleger, nós teríamos outra história no nosso país, principalmente na área da educação, né? Porque a educação sempre foi prioridade das prioridades. Exatamente, e ainda depois disso tudo a gente conseguiu ir mais rala abaixo, como nesse fatídico último governo aí do Bolsonaro, muito triste, né? Mas, essa é uma análise interessante para a gente fazer também, né? Porque por que nós chegamos a esse ponto, né? Por que nós conseguimos eleger um desqualificado, totalmente desqualificado, uma pessoa que qualquer pessoa de bom senso que olhasse a trajetória não poderia se aliar a uma pessoa assim? Eu compreendo com as boas razões que as pessoas têm de dizer, não, para um pouquinho, mas esse Lula foi um horror, prometeu mundos de fundos, não fez nada. Nesses 16 anos, esse partido que se elegeu dizendo que era de esquerda, governou como se fosse de centro, para não dizer de centro-direita. Tudo isso nós podemos dizer. Agora, o que justifica eleger uma pessoa que propaga as armas, que propaga a morte, que propaga o sentimento aí de escárnio até com relação aos que sofrem? Então, é inaceitável que a pessoa diga que a pessoa não se anime com o governo do PT, do Lula. Eu compreendo que tem razões sobradas para isso. Agora, se aliar e ficar ao lado de uma pessoa que foi responsável por 80% das mortes do nosso país porque não quis comprar vacina em plena pandemia, tirava as máscaras das crianças, fazia aglomerações, enfim,
Bom, nós sabemos, é até triste a gente rememorar isso, mas temos que rememorar, porque está cheio de gente ainda defendendo, amigos nossos, amigos nossos. Eu tive um aluno meu, que hoje é professor universitário, que apoia isso. Como é que eu posso aceitar uma coisa dessa, né? Professor, a quantidade de advogado que eu via defendendo, eu digo, eu não posso acreditar. Pelo amor de Deus, vocês rasguem esse diploma porque não é possível. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que eu tenho trazido tantas pessoas interessantes que a gente precisou primeiro aumentar. A partir da semana que vem a gente vai ter o horário duplicado, porque são pessoas com tanto conteúdo que só na introdução, a gente nem falou na trajetória, mas só o início dessa caminhada já nos traz tanta informação. Eu quero lhe dizer que quando o senhor fala que nunca tinha visto uma piscina com negros, nós estamos aqui graças a um canal que é feito de pessoas negras, que é a Vera e o Wagner, que inclusive foram eles que me incentivaram a abrir esse canal em razão do hackeamento dos crimes cibernéticos que eu estava sofrendo por falar de direitos na internet, agora na enchente. Nós colocamos ao ar no nosso canal uma série que é para contar a história das mulheres negras, uma série especial. E ontem nós tivemos a minha prima, a Angélica, que estreou essa série especial, contando a história dela, porque o objetivo é da ancestralidade até o que ela é hoje. E aí ela vem nos contando que o avô dela saiu da escravidão. Ele chegou, ele viveu no período escravocrata e na mesma vida, gente, isso é fantástico, ele se tornou médico de uma mãe solteira. E aí ela começa falando a mesma coisa. O que a educação e uma pessoa com a visão social faz na vida das pessoas. Isso é fantástico, é maravilhoso e faz todo desenrolar. E eu volto a dizer, tudo faz sentido, porque tudo de alguma forma se liga um assunto ao outro. E eu queria saber, então, nessa perspectiva, o que o senhor acha da cidade de Pelotas com relação ao modelo de sociedade que nós temos hoje, de inclusão, do movimento negro, dos quilombolas, o que está acontecendo, se é visto, se não é, se o pessoal é valorizado, como está essa situação aqui? Eu acho muito pertinente essa pergunta e é importante a gente fazer uma retrospectiva histórica rápida, assim, né? Pelotas teve no apogeu, foi uma cidade importante no Império, porque ela era a fornecedora do alimento essencial para os escravos no Brasil. Pelotas era a produtora de charque, né? Ela fazia produção de charque. O charque, que era? A carne salgada. A carne salgada era a carne conservada. Na época não tinha geladeira, né? Não tinha como conservar os alimentos. Então, a forma que muitos dizem que veio do saladeiro aqui de Colônia do Sacramento, né? Com a experiência dos árabes que colonizaram na Espanha, depois trouxeram dos espanhóis, trouxeram para cá e foram trazidos para cá quando Colônia do Sacramento foi trocada para as missões jesuíticas. Eles vieram, aqueles habitantes de Colônia do Sacramento, e é exatamente a parte da minha história, porque eu sou descendente de um sargento tabelião em Colônia do Sacramento. Meu antepassado, meu nono avô, era de Colônia do Sacramento, era tabelião do exército português, sargento do exército português em Colônia do Sacramento. Então, eu conto isso, que é parte da minha história familiar. Então, eles vieram para cá, vieram para Rio Grande, e depois vieram de Rio Grande para Pelotas, gerações após gerações. E essa construção do Estado do Rio Grande do Sul, que é a construção do início do Estado por Rio Grande, por Pelotas, são as principais cidades iniciantes. E Pelotas se notabilizou por essa indústria do charque, que mandava charque para o Nordeste e trazia do Nordeste açúcar. Daí, trazendo o açúcar do Nordeste, porque os barcos vão para lá levando o charque e voltavam cheios de açúcar. Tinha que ter outro produto para vir de lá, né? E aí vem essa cultura de fazer o doce, né? De fazer o doce em Pelotas. O doce em Pelotas nasce também dessa conjugação, de que nós mandávamos charque para o Nordeste abundante em açúcar, mandava açúcar para nós. Então, nesse comércio, aí as coisas começam a fazer sentido, né? Pelotas, a cidade do charque, o charque era a forma que nós tínhamos naquela época
de conservar a carne ia para alimentar os escravos do Nordeste, fundamentalmente voltava de lá com açúcar. Então, nós aqui crescemos, enriquecemos, a cidade tem essas belezas que tem arquitetônicas, porque foi uma cidade escravocrata, que vivia da escravidão e que construiu a sua riqueza assim. Então, isso deixa marcas, né? O Darcy Ribeiro, num livro que é muito interessante, lá dos FIEPs, que ele escreve sobre os FIEPs, ele fala das causas profundas da desigualdade no Brasil. E o Darcy Ribeiro dizia que, dentre as causas profundas da desigualdade, e isso cabe muito bem para nós aqui em Pelotas, está exatamente a escravidão. Porque a escravidão deixa marcas, ela não fica só lá na história. Eu repito, é como na história de cada um de nós. As coisas ruins que acontecem, os traumas que nos acontecem, eles perduram a vida inteira. Claro que a gente tem que tentar fazer a análise deles, né, fazer com que eles sejam assimilados por nós da melhor maneira possível, mas eles estão lá, são traumas. E o trauma da escravidão está na sociedade brasileira e está na sociedade pelotense muito forte, muito forte. Tanto, e aí vamos dizer, com relação aos escravizados, que padeceram a violência no grau máximo, que é da aniquilação, né, da morte da pessoa, dos estupros, da violência de toda a ordem. Imagina um ser humano ser tratado como um animal, às vezes pior que um animal. É uma situação que é inimaginável, na verdade, porque dá arrepios na gente de pensar. Mas isso deixou muitas marcas. Mas também teve, o Darcy Ribeiro falava muito bem disso, teve, vamos dizer assim, a superação, né, e a força, e, vamos dizer assim, a dignidade desse povo que se ergueu, né, e conseguiu, muitas vezes, diante de todas as atrocidades, ainda alguns dos seus filhos conseguirem até chegar à faculdade, como tu mencionaste, e serem as principais referências em todas as áreas da cultura brasileira. Machado de Assis era filho de uma escrava também, né, de descendentes de escravos. Quer dizer, Machado de Assis é a principal figura nossa, quer dizer, os grandes intelectuais brasileiros, os grandes artistas brasileiros, eles estão impregnados exatamente do sangue dos escravizados. Então, para nós, foi uma grande riqueza, sob o ponto de vista do país, mas o sacrifício, o sofrimento ficou marcado. Sabe que tem, inclusive, pesquisas que falam que os negros ainda hoje sofrem mais de pressão alta, têm uma expectativa de vida menor, e também por conta dessa pressão social que existe ainda sobre eles. Mas também tem o pior, já vou concluir, tem o pior, que é o lado dos escravizadores, né, dos senhores de escravo, né, que também ficaram marcados, porque a gente pensa, claro, e com razão, que é muito pior sofrer a violência do que violentar, mas os violentadores também ficaram marcados. Os violentadores também ficaram marcados porque eles têm a culpa com eles, né? Eles sabem que eles são exploradores de gente, que eles mataram os outros, que eles exploraram, que o que eles têm não depende do trabalho deles, mas do trabalho dos outros. Eles não aprenderam a fazer nada, porque o fazer era algo que era considerado, assim, para escravos, né? Então, qualquer coisa que fosse de mão de obra era mal vista pela elite, porque isso era trabalho de escravo. Então, isso nos deixou também com uma elite rica, mas sem aptidão nenhuma para nenhuma ação, para concretizar nada. É muito interessante a história de Pelotas com relação a isso. E aí, primeiro, a questão do doce. O senhor sabe que o doce que é tido como português, olha, diz que é muita gente, eu não consegui acessar, gente, estou com medo de acessar aqui o YouTube e ficar dando barulho. Mas, professor, eu assisti um documentário que está no YouTube, que foi feito pelo pessoal da UFPEL, tá? Da história, da arqueologia, e eles nos contam que o doce que é vendido como português aqui em Pelotas, eles têm muitos ingredientes que eram da cultura africana, e que as mulheres, 1.500, professor. E aí nós vendemos esse doce como se ele fosse português, e retirando todo o contexto da mulher que estava escravizada dentro das cozinhas, das charqueadas, como se elas não tivessem nada, sendo que eram elas que estavam mexendo o tacho, fazendo toda a produção do doce, inclusive em forma de oferenda dentro das suas religiões, né? Porque ainda que eles tenham sido totalmente aniquilados, eles nunca perderam a criatividade, a arte, tanto é que a gente miscigenou e que a gente come o que eles criaram,
né, toda a música que a gente escuta, olha, é muita gente, professor, muito pessoal. Pessoal, depois eu vou tentar abrir aqui, tá, para ler os comentários para o professor saber que ele está sendo muito prestigiado aqui no nosso canal. Então, inclusive, eu moro bem pertinho da Rua Pelotas, que é do lado oposto das Charqueadas. Então, a gente está no Sítio Charqueador, a nossa casa. Ela ainda entra ali na parte do plano diretor, que é o Sítio Charqueador, e eu fiz questão de fazer a visita guiada ali na Charqueada São João, e ele nos conta tudo isso. E não é valorizado esse trabalho lá, acho que é Cláudio Maza, não sei, é um dos Maza, tá? Das famílias ricas, mas que ele tem consciência social e continua contando essa história. E aí eu lhe digo, vou procurar também a história do Brizola, porque nós temos que manter viva, então, a história da escravidão, do Brizola, da terrível passagem do Bolsonaro. Eu não gosto nem de falar o nome, que eu tenho horror dele. Eu não gosto de dizer o nome, gente, dessa pessoa, para que a gente não repita esses erros. E aí eu lhe digo, eu andei na Câmara nessa época lá da enchente, e durante o auge da enchente, o pessoal estava votando nome de rua, professor. Se fosse para mudar o nome das ruas que a gente tem aqui, dos escravocratas, ainda até vai lá, porque a gente mantém, né, os nomes das principais ruas daqui da cidade são dos charqueadores. E aí, nós estamos lá ali no auge da pandemia, com o pessoal passando horrores, tendo, né, acesso àquela água suja, e simplesmente votando nome de rua. É de uma irresponsabilidade, professor, que não tem tamanho. Porque a gente que está envolvido nas lutas sociais, a gente sabe que o nosso direito e a justiça, ela transcende o escritório, porque a gente se indigna com essas coisas. E aí eu gostaria de saber o que o senhor acha que precisa ser mudado aqui na cidade e o que anda mal para o povo estar tão descontente, e, inclusive, eu vou lhe dizer, colocando em mim a esperança de ter um canal de comunicação democrático onde as pessoas podem falar. É verdade. Eu comecei dizendo isso, que são poucos os espaços que nós temos hoje de debate dos problemas da cidade. São muito restritos, e muitos deles cerceados, inclusive, porque eu sou filho de radialista, meu pai é fundador de várias rádios, foi diretor da Rádio Universidade, da Universidade Católica por 47 anos, então eu cresci dentro de rádio. E eu vi depois, como vereador, atuando na Câmara de Vereadores, principalmente na Comissão de Saúde, eu ia dar uma entrevista numa rádio e aqueles meus amigos de muitos anos, que me conheciam desde criança, me diziam: olha, Marcos, não pode falar, mas não pode criticar a prefeitura. Porque se tu criticar a prefeitura, nós vamos perder o patrocínio. E o patrocínio da prefeitura numa rádio é o maior orçamento que tem. Então, nós não podemos. E, infelizmente, então, tu tens que falar aqui, mas não pode fazer críticas. Então, eu digo, bom, é melhor não falar, porque se eu sou um vereador de oposição, que estou apontando os erros da administração para que sejam corrigidos, estou fazendo uma crítica do modo de pensar da administração, e eu não posso fazer crítica, então melhor não falar. Né? Então, para ver como são as coisas. Então, eu estou falando de 2020, viu? 2019, eu não estou falando de 1960, não estou falando da ditadura militar, eu estou falando da democracia que nós temos, que é dependente excessivamente do dinheiro que é pago a título de patrocínio para silenciar as vozes discordantes, entendeu? Do dinheiro que é pago nas campanhas em grande volume para confundir a população e fazer com que sejam eleitas pessoas que estão alinhadas aí aos ricos, ao interesse dos ricos. Isso persiste, isso continua. E é muito fácil de compreender o desapontamento da população e daqui a pouco eleger alguém que aparece como se fosse alguém contra o sistema, porque o sistema é muito injusto, realmente. E nós queremos mudá-lo para melhor, nós não queremos mudá-lo para pior, mas nós queremos mudá-lo, isso precisa aparecer. E por muito tempo, eu acho, a minha visão, a ascensão do Lula ao poder fez com que aqueles que acreditavam que haveria uma mudança para melhor, de esquerda, se frustrassem, se sentissem até atraídos, porque tentaram eleger alguém para mudar a sociedade naquilo que havia de mais desigual,
e acabou havendo, assim, uma acomodação, vamos dizer assim, né? Uma aceitação das regras do jogo injustas, e a falta de enfrentamento dessas questões, né? Vou dar um exemplo só. O sistema financeiro no Brasil, é, todos os dias, faz com que milhares de brasileiros se transformem em servos modernos, uma escravidão moderna, uma escravidão ao sistema financeiro. São pessoas que devem a vida inteira agora para o sistema financeiro, não tem como pagar, é impagável a dívida, porque os juros são abusivos, mas são legais, e esses juros abusivos legais levam ao empobrecimento da população mais pobre, que fica numa situação similar à escravidão. Elas vivem só para pagar o banco. Isso, milhares de pessoas vivem nessa situação. O doutor Roger faz isso. Faz essa parte. E eu lhe digo que tem outra escravidão agora, que é da inteligência artificial. Porque está tão grave a situação, eu vou lhe dizer que o senhor estava falando aí de 2019, 2020, que não podia falar da prefeitura, pois eu nunca na vida. O meu celular, o meu número, é desde a época que eu ingressei na faculdade. E agora, nesse ano, depois que eu comecei a falar mal das coisas que eu estava vendo, que eu criei coragem, porque eu também não podia falar por causa da OAB, tá? Porque eu era o tempo inteiro, não fala, vai ser processado. Existe ainda isso na OAB, que eu quero que o senhor saiba. E aí eu comecei a sofrer hackeamento de não ter comunicação de e-mail, de não ter rede social, de mandar uma mensagem no privado dentro das redes sociais e ir como spam, como uma pessoa perigosa. O senhor acredita nisso? E a recém agora estou conseguindo regularizar, e eu abri este canal porque sempre tem um motivo. Eu lhe perguntei ali o motivo, que algo nos impulsiona, né? Além da questão genuína, mas algo na vida nos marca e que nos impulsiona aí para esse caminho. E o meu, eu vou lhe dizer que foi isso. Eu cheguei a ir na sede da RBS TV Pelotas para relatar os graves fatos que eu estava sabendo aqui da enchente, e aí eles disseram que lá eles eram isentos. E eu digo, porque eu perguntei antes, porque senão eu não vou nem perder meu tempo. E não foi, nunca foi ao ar tudo que eu falei. Nós vamos providenciar contar de uma outra forma, mas aí eu entro no site da Transparência de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, desculpe, e aí o que tem? O contrato de parceria com o governador e a RBS TV Pelotas. Então, esta é a situação de Pelotas, e por que eu quero muito trazer os pré-candidatos a vereadores? Porque é através de vocês que a gente consegue uma vida melhor, porque é o vereador que tem o contato direto com o pessoal que está sofrendo, o pessoal que está vivendo na beira do esgoto, que está sem o asfalto, que está sem todas essas questões, né? E eu gostaria, como a gente fez o anúncio, professor, que o senhor explicasse para as pessoas bem certinho qual é a função do vereador, para que eles entendam o que o vereador faz, para que eles possam decidir se aquela pessoa que está sendo indicada por um amigo, parente, realmente vai estar dizendo aquilo que é a função do vereador. Tá bem. Eu acho que é uma prestação de um serviço público que deveria ser, assim, um dos maiores canais de comunicação, né? Deveria tratar desse tema num período eleitoral como esse. Infelizmente, não é disso que se trata, mas vamos lá. O que deve fazer um vereador? O vereador, como tu bem disseste, é a pessoa, é o político mais próximo que existe da população. É um parlamentar, é alguém que deve ter uma aptidão para o debate, para a conversa, para a reflexão, porque ali é o lugar do debate dos problemas da cidade. A Câmara de Vereadores é a Assembleia da cidade. Vamos pensar assim na democracia grega, assim, ideal. Todos se reúnem ao redor da praça e aí decide a comunidade como é que ela quer viver. Bom, não é mais possível fazer isso por uma série de razões, ou pelo menos se entende que não é possível. Talvez hoje com a tecnologia até pudesse se facilitar um pouco isso, mas vamos lá. O que acontece? Então, como não é possível reunir a todos na volta da praça para decidir os problemas da cidade, nós escolhemos alguns representantes, que são aí em Pelotas 21, né? Poderiam ser até 23, pelo tamanho, pela população que nós temos, mas a lei orgânica nossa define que são 21, pode ser alterado, mas não foi alterado ainda,
e 21 vão para essa Assembleia representando todos os moradores do município, e lá naquela Assembleia decidem o que acham que é melhor para fazer em termos de investimento, em termos de orçamento, né, de prioridades. Então, as questões centrais passam todas pela Câmara de Vereadores. Veja como é importante esse papel. Agora, claro, o que pode o vereador? Ele pode legislar, pode criar leis importantes que podem ter uma repercussão importante na vida das pessoas. Eles podem fiscalizar a atuação do Poder Executivo, e uma das atuações do vereador hoje mais importantes é a de fiscalização, porque o Poder Executivo propõe muitas leis, então o espaço legislativo para os próprios parlamentares, legisladores, ele está cada vez mais reduzido, e o vereador cada vez mais é um fiscal da atividade do Executivo, do dinheiro que é de todos nós, administrado pelo Executivo, e ele tem também o papel de mobilizar a comunidade. Eu acho que esse papel também não pode ser esquecido. Ele tem que fazer a mobilização, chamar a atenção da comunidade de problemas mais graves, que merecem a atenção de todos, e que, mobilizados, aí conseguem fazer valer a vontade da maioria, mesmo que naquela Assembleia ali dos 21, já tenham sido cooptados muitos pelo Poder Executivo, que frequentemente estimula o voto dos vereadores nas suas propostas, oferecendo cargos na autarquia ou oferecendo cargos na própria administração. Isso deturpa, em grande parte, a liberdade daqueles que foram eleitos de votarem de acordo com a sua consciência, né, de acordo com o interesse público, aquilo que seria considerado o interesse da comunidade. Então, esse papel do vereador de legislar, fiscalizar e mobilizar a comunidade, ele precisa ser feito por pessoas que conhecem, então, a temática que vai ser passada ali. Quer dizer, eu tenho que ter um mínimo de conhecimento de orçamento público para poder entender como é que as coisas funcionam, para poder interferir. Tenho que ter um conhecimento das coisas como elas acontecem na realidade da sociedade, para poder, na hora de votar, ter presente para mim as reais dificuldades. Eu sei, por exemplo, eu tenho os dados aí do Mapa Social do Rio Grande do Sul, que me dizem que Pelotas, desde 2013, tem os piores índices. Então, eu estou falando do governo do PSDB para cá, governo Eduardo, Paula I, Paula II. Todo esse tempo, Pelotas figura dentre os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, nas piores posições, entre os 5 piores, na posição 492, na posição 494, no que diz respeito a investimentos com recursos próprios em educação e saúde. Exatamente as áreas mais importantes são as que menos o município de Pelotas investe dinheiro com recursos próprios. Se alguém dizer, mas o Marcos é de oposição, está dizendo isso porque ele é de oposição, entrem na página, botem aí no Google, Mapa Social do Rio Grande do Sul, MP, Ministério Público, e entrem lá e vejam se não é verdade o que eu estou dizendo. Os índices estão lá. Os índices estão lá dizendo que desde 2013 para cá, cerca de 80%, gira em torno de 80%, foi 80%, depois é 70%, mas 75%, em torno de 70% a 80% das crianças em idade de creche estão fora das creches em Pelotas. Dados do Ministério Público, inclusive, já notificou ao município para que tome providência. Aquela creche gigante ali, Bernardo de Souza, que é uma escola municipal, e que também tem creche ali, aquela imensa estrutura, que agora, inclusive, está fechada. Mais de 600 crianças estão fora da escola, tendo que ser remanejadas, muitas sem nada, sem nenhum lugar para ir. Nesse exato momento, agravou-se a situação, ainda porque essa enorme escola que foi criada para tentar minimizar esse problema que eu estou dizendo, da falta de vagas nas creches em Pelotas, ela foi feita no centro da cidade, não foi feita nos bairros onde estão as pessoas pobres que precisam das creches, né? E nós sabemos quem é que precisa das creches. Mulheres negras da periferia. A grande maioria são mulheres negras da periferia. Essas é que não têm acesso à creche para suas crianças, essas que, por isso, não têm condição de ir buscar um trabalho, não têm onde deixar os seus filhos com segurança. Então, vejam que isso tudo tem a ver com o nosso contexto. Quer dizer, quando eu deixo de investir em creche, eu estou prejudicando os mais pobres. Quando eu deixo de investir em saúde, eu estou prejudicando os mais pobres, são os que mais precisam da saúde. Verdade, as pessoas... Exatamente. Então,
essa temática que o senhor está dizendo é justamente a que eu penso que talvez, né, o advogado que está trabalhando aí há muito tempo pensa, porque a gente vai tendo uma visão global das coisas e vê, não, mas isso tudo aqui está errado, vai causar isso, que vai causar aquilo. E aí, quando eu começo a me comunicar na internet, eu já espalho naquela ânsia de falar, começo a falar muitas coisas, e aí as pessoas dizem, não, mas tu fala muita coisa, eu não consigo te entender, te acompanhar. E aí eu vejo que a coisa é pior ainda, porque o óbvio da lógica do pensamento já também acabou, mas qual era o gancho que ele lhe dizer? E que, então, diante dessa situação, eu tenho feito os pedidos para os meus convidados para a gente falar o básico, sabe, professor? E para que as pessoas comecem a entender o que a gente está falando, porque não está chegando nelas a informação, não está chegando a educação, não está chegando o saneamento básico e também a saúde. Então, como esse canal ele tem o objetivo de fazer um trabalho social, a gente parte desse princípio lá, das pequenas explicações, para poder chegar num trabalho maior. E aí eu gostaria que o senhor explicasse para nós qual é a diferença entre fiscalizar e só colocar no site do candidato número de providências do vereador. Porque eu vejo que, assim, se faz... O senhor já entendeu? Claro. Não, pedir providências, eu acho que é também um papel do vereador. Isso, eu fui vereador e muitas pessoas me procuravam com pedidos de providência. Ah, na minha rua tem um buraco, ali está faltando luz no poste, na frente do número tal. São pedidos de providência, que são indicações que o vereador faz. Aí nós pedimos, então, agregar uma quarta atuação do vereador, né? Legislar, fiscalizar, mobilizar e indicar, fazer essas indicações, como está dizendo, também faz parte, né? Mas não pode ser a matéria central, porque isso é ajudar a administração, na verdade, né? Aí o papel do vereador auxiliando a administração a fazer o seu trabalho. A administração deveria saber que existem luzes apagadas nos postos, deveria saber que existem muitos buracos. Aliás, a nossa cidade está repleta de buracos em todos os bairros, né? Então, a administração deveria fazer isso. Agora, vai lá o vereador Marcos Cunha e diz, na rua tal tem buracos. Pô, não é só na rua tal que tem buracos, em toda a periferia da cidade tem buracos. Às vezes no centro tem buracos, né? Então, mas é também uma atividade do vereador. Eu deixei ela por último, até não mencionei, mas seria uma quarta a indicação, porque me parece muito mais um trabalho do executivo que não está sendo feito e que o vereador pode colaborar. E pode, e colabora, se pode fazer isso. Mas não pode ser a função do vereador, né? Eu acho que uma coisa que eu queria deixar também, Mariana, que para quem está nos ouvindo, também é se animar um pouco, né? Porque eu vejo que as pessoas também, ouvindo tudo isso, dizem, bom, então não dá para fazer nada, então as coisas não... Dá para fazer. Pois então, eu quero trazer uma vivência minha. Eu fui 8 anos vereador, eu fui vereador de 2013 a 2020, e sendo vereador de oposição, então, estando lá entre a minoria. Na nossa minoria era entre 7 e 5 votos dos 21. Pô, o cara vai dizer, mas como assim? Então, de 7 a 20, nunca votou nada, nunca aprovou nada. Não. Mesmo assim, mesmo sendo minoria, pela força dos argumentos e da oportunidade, eu consegui aprovar leis muito importantes para o nosso município. Vou citar rapidamente, assim, algumas, que talvez as pessoas nem saibam. As pessoas nem saibam, né? Por exemplo, eu fiz uma lei que proibia que uma empresa que desse dinheiro para a campanha política pudesse depois contratar com o município e com a Câmara de Vereadores. Isso mesmo, na época, lá em 2014, as empresas ainda podiam, a pessoa jurídica ainda podia dar dinheiro em campanha política. E aí, o que eu fiz? Fiz uma lei, botei em votação, aprovei, o então prefeito Eduardo vetou, aliás, com um parecer da FEBRABAN, da Federação dos Bancos de São Paulo, não foi o procurador do município que fez o arrazoado contra o meu projeto. É bom frisar isso, porque mostra que os interesses do setor financeiro estavam ali presentes, senão a Federação dos Bancos não teria feito um arrazoado contra o projeto do vereador de Pelotas, Marcos Cunha,
né? Não faz sentido. Parece exagerado a FEBRABAN vir fazer o arrazoamento, porque eles sabiam que esse tipo de projeto que foi aprovado em Pelotas pode servir de exemplo para os centros maiores, né? Porque imagina só, uma lei que dizia que uma pessoa jurídica que desse dinheiro numa campanha política, depois não podia contratar nem com o município, nem com a Câmara de Vereadores, bom, desfaz exatamente a promiscuidade que existe entre interesses privados de grandes empresas e o poder público. Ou não foi isso que aconteceu na Lava Jato? Não apareceu isso nos escândalos da Lava Jato? Não era exatamente isso. Empresários comprando os políticos, políticos se vendendo para empresários. Tem que lembrar, para ter alguém que compre, tem alguém que venda, tem alguém que venda, tem alguém que compre. Quer dizer, os empresários compraram apoio político para enriquecer. Os políticos se corromperam, mas os empresários também corrompiam, eram corruptores. E agora, o que acontece quando tu faz uma lei como essa que eu fiz? Eles ficam amarrados, não tem o que fazer. Vou só lembrar um fato. Na eleição que se elegeu o prefeito, então, Eduardo Leite, ele recebeu 50 mil reais do Banco Itaú. Isso é prestação de contas, é só olhar lá na prestação de contas. Vamos ver isso aí que o Marcos está dizendo, vamos ver se é verdade. Olha a prestação de contas lá da eleição de 2016, acho que se elegeu, antes, 2013, né? Se elegeu o Eduardo Leite. Ganhou 50 mil do Banco Itaú e 70 mil da construtora MGM. A MGM deu 70 mil na campanha dele. Você sabe quem é que construiu o ginásio municipal por 3 milhões e 500 mil? Qual foi a empresa? MGM. Né? Coincidentemente, a empresa que mais deu dinheiro na campanha foi a que foi escolhida para fazer a obra. Entende? Então, isso a gente já conhece, né? Mas essa lei, veja como era importante. Eu fiz uma lei também, que eu acho muito interessante, que é de direito ao sol. Como assim direito ao sol? Bom, a cidade úmida como Pelotas, eu sempre me sentia, assim, extremamente indignado quando eu via uma casinha que tinha sido rodeada por imensos prédios, tiraram totalmente a luz daquelas pessoas. E eu fiz uma lei, claro, que é um tema técnico, o que a gente deve fazer? Chamar as pessoas que conhecem. Eu chamei as doutoras, as mestres em arquitetura da Universidade Federal e da Universidade Católica para debater comigo. E eu só senti essa necessidade de proteger aqueles que ficam nas sombras e pedir auxílio. E resultou disso uma lei que diz o seguinte: ninguém pode construir, é um limitador ao direito de construir em Pelotas que está em vigor. Ninguém pode construir um prédio que faça sombra nos seus vizinhos de tal maneira que retire sol deles das 10 às 2 da tarde, pelo menos não deixe eles com 2 horas de sol. Se acontecer isso, eles não podem construir. Veja como é interessante. É um limitador do direito de construir. Pode construir na altura tal, desde que não tire o sol de pelo menos 2 horas do seu vizinho nas horas... Veja, vereador de oposição, vereador que era da minoria, conseguia aprovar essa lei. Bom, uma lei que eu gosto muito também, porque eu sou ciclista, faço parte do movimento de usuários de bicicleta desde 2008, desde quando nós não tínhamos uma ciclofaixa em Pelotas. Nós começamos o movimento. Nós começamos esse movimento. E aí, muitos dos meus companheiros me diziam: Marcos, mas é difícil, porque a minha bicicleta, se eu levo para o centro, vamos roubar. Não tenho de deixar a bicicleta. E eu mesmo fui roubado. Eu tinha uma bicicleta dobrável, deixei ela na Neto, esquina 15, para subir no Banrisul. Quando eu desci, com um alicate de pressão, tinham rebentado a minha corrente e tinham roubado a minha bicicleta. Bom, o que eu fiz? Uma lei que diz o seguinte: todo estacionamento de carro é obrigado a ceder uma vaga de carro e cobrar 1/10 do que cobra dos carros para o ciclista. Isso está em vigor. Essa lei está em vigor. Inclusive, vocês podem, ali na 7, do lado da Caixa Econômica Federal, na frente do Café Aquários, ali, tem até um cartaz ali no estacionamento dizendo: bicicleta, 50 centavos a hora. E assim é em vários estacionamentos do centro de Pelotas. Então, essa lei que eu fiz também foi uma lei que não tinha simpatia dos donos do estacionamento, viu? Sim. Não tinha.
Não tinha simpatia dele. IPTU conta do IPTU, professor. Pois então, eu também fiz uma lei que é muito importante agora, né, mais do que era antes, mas já era antes, que isenta de IPTU pessoas que vivem em zonas alagadiças crônicas. Vocês sabem que Pelotas tem uma topografia que várias zonas alagam com frequência, qualquer chuvinha alaga. Essas zonas, eu fiz uma lei que diz o seguinte: se a pessoa mora nessas zonas, ela tem direito à isenção de IPTU. Até setembro de cada ano, ela tem que ir lá pedir na Secretaria da Fazenda. Então, foi uma lei também muito importante, que o pessoal aqui da Princesa Isabel, perto ali da Baixada do Brasil, de Pelotas, ali, me pediu, porque alagava sempre, qualquer chuvinha alagava aqui, e eles conseguiam pagando caríssimo IPTU. E a gente conseguiu essa lei também, que concede isenção de IPTU. Bom, eu consegui também manter a gratificação dos professores que trabalham com crianças com deficiência em sala de aula. A Paula, lá em 2020, se não me falha a memória, mandou um projeto para a Câmara de Vereadores, que parecia muito bom, criando uma gratificação para professores que trabalham em sala de recursos, que trabalham em salas apartadas das outras crianças, para cuidar de crianças com deficiência. E eu achei ótimo aquele projeto. Eu digo, bom, que beleza, vou conseguir votar pela primeira vez aqui com a prefeitura, um projeto que vem da prefeitura, não vou precisar emendar. Aí comecei a ler e vi que lá embaixo dizia: revoga-se a lei tal. Eu fui ver a lei tal, era a lei que concedia gratificação para professores que trabalham com crianças com deficiência em sala de aula. Eu disse, só um pouquinho. Então, está tirando com uma mão e está dando com a outra. Mas eu, vereador de oposição, fui lá e fiz o quê? Fiz uma lei que simplesmente retirava esse artigo que suprimia a gratificação para quem trabalhava em sala de aula. Isto eu consegui e ganhei por 6 votos a 5, bem apertada a decisão daqueles que estavam presentes, e consegui manter por mais 2 anos a gratificação dos professores que trabalhavam em sala de aula. Depois eu não estava mais vereador, eu não era mais vereador, e a prefeita Paula mandou de novo o projeto, retirando a gratificação dos professores, e aí ela conseguiu, com essa nova composição da Câmara de Vereadores, ela conseguiu aprovar essa lei, que é extremamente prejudicial para o professor, né? Que já tem, assim, uma carga de trabalho pesada, ainda por cima tem ainda esse ônus, né, de ficar ainda cuidando de crianças com necessidades especiais em sala de aula. Que bom que nós temos a inclusão, mas a inclusão tem que vir junto de monitores, tem que vir junto com outros professores que possam auxiliar. Não pode ser um professor que trata já de uma turma de 40 a também tratar de outras crianças com deficiência no mesmo ambiente, sem apoio institucional, né? Sem ter apoio. É muito boa a inclusão, mas a inclusão que realmente inclua, que tenha realmente amparo, né, para poder incluir. Então, esse foi uma lei que eu aprovei também, que me orgulho muito. E, bom, eu também fiz uma outra lei. Pode. Oi, não, eu ia dizer que eu ia... Ei? Não, pode falar, depois eu complemento. Não, tá bem. Não, eu ia dizer, essas ações que eu tomei, eu fiz como legislador. Vejam que mesmo um legislador de oposição consegue aprovar leis importantes. Eu me orgulho muito de ser, além de legislador, um fiscalizador da atuação do Executivo e conseguir preservar recursos do município de Pelotas várias vezes. A Falcone veio fazer uma dita consultoria para melhoria de índice de DEB, quando, na verdade, recebeu sem licitação 2 milhões e 100 mil reais do prefeito Eduardo. Ele, inclusive, naquele debate para governador, o Onyx, chegou a dizer para ele que tinha uma improbidade administrativa na história dele. E tinha a denúncia que eu fiz e a anulação que nós conseguimos do contrato sem licitação que ele deu para a Comunitas, na verdade, para a Falcone, que, na verdade, faz parte da Comunitas, sem licitação, 2 milhões e 100 mil reais, que ele foi depois anulado, esse contrato. Foi considerado ilegal, porque eles não tinham expertise para fazer melhorias de índice de DEB. Nós aqui temos muitos doutores em educação em Pelotas, na Universidade Federal, na Universidade Católica, no IFSUL. A minha mãe foi fundadora da Faculdade de Educação, e nós temos muitas pessoas qualificadas aqui nessa área, né? Professor, então, com relação à sua primeira participação, eu acredito que nós conseguimos desenhar
de forma fantástica o ponto que eu queria chegar, porque quando eu lhe pergunto das questões dos números de providências, não que não seja a função, tanto é que se faz, mas o primeiro ponto, será que é só disso, só este número nos diz alguma coisa deste candidato que está usando esse marketing para conseguir o teu voto? E a gente consegue ver de forma muito clara com, né, toda a inteligência e exposição do professor que não, gente. Primeiro, porque a função do vereador ela é muito maior do que isso. Primeiro, com relação à providência, tem que ver se a providência foi feita, porque eu só vejo um pedir de providência de informação, mas a informação nunca chegou e a providência a gente não sabe se foi feita. Tá? Claro. Por uma avaliação rasa, a gente já vê que tem um problema gravíssimo aí. E que a função do vereador é legislar, e eu não vejo mais propostas, sabe? E fiscalizar. Tu sabe que eu fiquei ali 2 anos, 1 ano dentro eu era presidente da Comissão de Saúde, eu fiquei, isso é muito importante, anotem aí, porque isso é importante para todos nós ainda hoje. Eu, em 2014, fiquei 1 ano dentro do corredor do pronto-socorro, pegando ali declarações das pessoas que estavam naquelas macas há 15 dias, há 20 dias, há 10 dias. Juntei tudo isso, levei para o Ministério Público, nós conseguimos um acórdão que diz o seguinte: ninguém pode ficar mais de 2 dias à espera de leito de UTI, ninguém pode ficar mais de 3 dias à espera de leito clínico nos corredores do pronto-socorro, sob pena do município de Pelotas pagar multa de R$10 mil por paciente dia. Isso vale ainda hoje. Quem está nos ouvindo agora, anote o que tem que fazer. Se tiver alguém no corredor do pronto-socorro internado lá há dias, pegue o prontuário médico, denuncie no Conselho Municipal de Saúde. Hoje nós temos um presidente do Conselho Municipal que, denunciando para ele leva adiante essa denúncia e frequentemente consegue o leito para o município não pagar os 10 mil de multa. Se não conseguir assim, denuncia no Ministério Público. O que acontece? O município de Pelotas já pagou 3 milhões e 500 mil em 2023, só de multas de 10 mil, porque deixou as pessoas mais do que o tempo devido ali, que esse acordo determinou, como previa já a punição. Deixou, paga 10 mil. Mas claro que se nós temos esse argumento a nosso favor, é uma grande chance da pessoa conseguir um leito hospitalar para o seu amigo, para o seu familiar. E é isso que tem acontecido. Várias pessoas, inclusive ex-alunos meus, me ligam me perguntando: professor Marcos, qual é a lei que o senhor fez para conseguir leitos hospitalares? Digo, não é uma lei, é um acordo no Tribunal de Justiça. Eu vou te passar, Mariana, depois desse acordo, para poder divulgar para as pessoas. Isso. Eu vou te passar. Esse acordo no Tribunal de Justiça é muito importante. Vocês podem se valer dele ainda hoje. Então, isso é uma ação de fiscalização que nós fizemos. Nós, enquanto presidente da Comissão de Saúde, vamos lá, fiscalizamos. Nós fizemos aqui também, eu acho muito importante, nessa mesma linha, uma grande mobilização. Eu falei que os vereadores têm que mobilizar a comunidade também. Nós fizemos uma grande mobilização. Eu fui a todas as câmaras de vereadores, Mariana, aqui da região, pedi que os vereadores se unissem em torno da causa de fazer a licitação do Polo Pelotas de Pedágio. Isso aqui é um roubo, R$19,60 para andar 50 quilômetros. Isso aqui um ultraje, é um roubo isso aqui. Isso aqui é um abuso. 17 milhões do parque do Eduardo Leite, professor, ali no canal São Gonçalo. Como é? Que significa? O senhor não sabe agora. Gente, é tanto absurdo, professor, que não tem cabimento. Foi liberada uma verba de 17 milhões para a Prefeitura de Pelotas para construir o Parque São Gonçalo, onde estavam as bombas de drenagem na Estrada do Engenho. E eu quero lhe dizer também que um empresário daqui de Pelotas disse que colocou R$1 milhão com o apoio do pessoal ali do Lago de São Gonçalo para colocar aquela estrada à altura de 4 metros acima do nível do mar, que é um dique, né? A estrada é um dique. Só que a Paula fez a licitação em 2022 para fazer justamente essa obra que em 2024 não existia. E ela recebeu 8 milhões, não, ela pagou 8 milhões por uma empresa, que eu não me lembro agora o nome,
e recebeu ainda mais 400, a Paula, recebeu 400 mil de um acordo dentro do Ministério Público de mitigação de obra dessas grandes empreendedoras, e ainda depois pagou mais 1,5 milhão em 2023. Mas se foi pago esse valor, como é que em 2024, quando chega a enchente, essa estrada do Engenho, que é um dique, não está na altura de 4 metros. E aí precisa ser colocado 1 milhão, tá? E aí depois, o senhor vai entendendo aonde eu quero chegar? E aí depois aparece, nesse mesmo período, 17 milhões para ser liberado lá do governo do estado, para ser construído um parque ali que tem que ser preservado, porque ali é banhado. E vão construir um parque. E olha, que eu pesquisei, eu sou boa de pesquisa, professora, eu pesquisei para ver como é esse tal projeto, e não tem, porque nós temos esse problema, nós não temos transparência nesse governo, tá? Porque as coisas não são colocadas, não é alimentado o portal da transparência, nem aqui em Pelotas, nem no Rio Grande do Sul. É muita coisa, e eu quero que, do meu tempo, eu não quero tirar o seu tempo de falar, professor, mas a gente precisa muito que as pessoas entendam, gente, vocês vejam o que é a função do vereador, tá? Que não é só fazer o marketing, porque é muito prejudicial, professor, o marketing, ele não tem limite. Hoje a gente não limita o marketing, então as pessoas simplesmente veem a informação, olha lá, aquele ali está fazendo 1000 pedidos de informação, tá, e aí com a efetividade? Vocês vejam, gente, que o vereador ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter a fonte, a pesquisa, vocês vejam o trabalho que é, entendeu? E o senhor conseguiu exemplificar de forma muito perfeita isso, exatamente que eu queria trazer. Para dar um exemplo disso que está dizendo, agora me ocorreu dizer o seguinte: em dia 29 de dezembro de 2015, no último dia do governo, praticamente, do Eduardo Leite, ele colocou em votação na Câmara a venda do esgoto do Sanep. Ele ia fazer com o Sanep o que ele fez com a Corsã, para vender para o Paulo Lemann, que é um dos patrocinadores dele, né, que comprou a CE e comprou a Corsã. Pois iria fazer com o Sanep a mesma coisa. Ele só não fez, Mariane, porque eu estava lá na Comissão de Constituição e Justiça e me lembrei que tinha um artigo da Lei Orgânica do município que dizia que privatização de saneamento básico precisava ter plebiscito. E como eles botaram em regime de urgência, mas ninguém levantou essa questão, Mariane, ninguém. E eles tinham a maioria ali, mais de 14 vereadores, e eu me lembro que o presidente da comissão era o vereador Marcola, que dizia, não, a maioria tem clareza e quer votar. E eu digo, não é uma questão de querer ou não querer votar, é uma questão de não ter o rito formal jurídico. Não está seguindo o rito formal jurídico. Eles não estão cumprindo a nossa lei orgânica. Nossa lei orgânica diz que tem que ter plebiscito. Não teve plebiscito, logo não pode tramitar esse projeto aqui. Bom, o parecer do jurídico da Câmara, nessa época, o doutor Pedro Bittencourt, foi exemplar, dizendo que, efetivamente, a lei orgânica de Pelotas determina que, para a privatização de saneamento, tem que ter plebiscito. Logo, o vereador Marcos Cunha, da oposição, o Mandurinha, ali, emperrou o processo de privatização do saneamento. Não tivesse eu, lá naquela sessão, na Comissão de Constituição e Justiça, teria sido privatizado, sem dúvida nenhuma, o saneamento. Eu quero chamar a atenção disso, não é para laudatório, não é o mar, não é isso, mas é que uma voz que se levante, às vezes, faz toda a diferença. Claro, mas precisa ter conhecimento, precisa conhecer a lei orgânica, precisa conhecer a tramitação dos projetos, precisa ter um mínimo de conhecimento, mas se tiver boa intenção e não tiver patrocínio de ninguém, tiver ali livremente, não dependendo de nenhum cargo, que está na administração ou não está, se está livre para pensar no dinheiro que é de todos nós, na economia e no patrimônio que é todo nosso, como o Sanep é um patrimônio dos pelotenses, se não tiver uma pessoa assim, se tiver uma pessoa assim com essa liberdade e com esse conhecimento, ela pode preservar uma autarquia como nós conseguimos preservar, graças a essa coincidência de nós estarmos na Comissão de Constituição e Justiça naquele momento. Não tivesse lá uma pessoa como eu lá naquele momento, o Sanep hoje já seria privatizado como foi a Corsã.
o Eduardo Leite se elegeu governador, a primeira coisa que ele fez, Mariane, tirar da Constituição o plebiscito. E aí vendeu a Corsã, aí vendeu a CE, aliás, feita pelo Brizola lá em 1959, para estender a eletrificação rural, né? Nós ficamos agora com essa equatorial que deixou as pessoas aqui do meio rural 12 dias sem luz. Tá? Voltamos para 1959. Essa é a modernidade que eles nos levam. É um horror, professor. Eu andei lá na Idade Média, depois eu lhe conto. Professor, eu lhe agradeço imensamente a participação e essa verdadeira aula que o senhor deu. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas eu quero já lhe convidar a agendar um horário conosco. Para a semana que vem, nós vamos receber os candidatos, que aí já serão candidatos, para fazer a entrevista. Pode ser feita online ou presencial aqui no nosso escritório. E aí nós teríamos 2 horas, porque no decorrer dos dias... É muito curtinho, ficou muito curtinho. Exato. A gente pensou, não, mas não dá, são muitas pessoas inteligentes, é muito assunto, fica todo mundo querendo mais. Eu fico querendo mais, o convidado também, o pessoal que está nos assistindo. Então, será de 2 horas. Também o programa A Mulher Negra, Poder e Protagonismo também vai ter 2 horas, porque é muita gente inteligente e as pessoas estão interessadas. E essa caminhada que a gente está fazendo aqui, eu peço que não termine nas eleições, porque nós precisamos fazer essa educação do básico, o senhor entende? O que, Claro. que é, o que significa só o pedido da providência, mas se for providenciado, se não foi, será que é só isso? Para que a gente comece a tornar palpável o senso crítico, tá? E o conhecimento e a volta da capacidade de argumentação e de análise. Não, mas será que só isso basta? Não basta? Porque eu vejo também que falta isso, professor, o auto-merecimento que foi retirado aqui do povo de Pelotas, infelizmente, tá? Foi um movimento que foi tão pesado que as pessoas até, às vezes, mas não tem mais o que fazer. Tem, gente, vamos fazer e dar. Vem conosco que nós vamos chamar pessoas maravilhosas que vão ter toda a disponibilidade para dar essas aulas aí que são verdadeiras palestras para nós. Obrigado, Mariane. Obrigado mais uma vez pelo convite e aceito de pronto o teu convite para participar. Vai ser um prazer para mim poder conversar contigo novamente. Então, tá bem, eu vou entrar em contato para a gente agendar um outro dia. Pessoal, eu não consegui, são vários comentários, professor, mas eu não consegui ver todos, mas eu quero dizer que foi uma audiência de 1.700 pessoas assistindo, muitos comentários, então eu tenho certeza que o senhor vai acabar sendo assíduo aqui, vou lhe roubar para vir toda hora aqui no canal e conversar mais. Eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes como tu. Muito obrigado. Que bom. Muito obrigada, uma boa noite, então até a semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.